Fala, meu povo! Boa noite para vocês. Deixa eu colocar aqui qual é o tema da live, né? Live com Jean Marcel, do Bros. Benção demais, vai ser muito bom falar com o Jean. Aqui, colocar aqui para vocês. E pedir para vocês, e aí, vamos agora subir essa live, né? Primeiro convidando o pessoal para participar. Tô aqui colocando aqui, rapidinho eu já volto. Tô só convidando, mandando os convitinhos aqui. Subir a live aí, mandando os coraçãozinho, marcando os amigos. Bora chamar todo mundo, porque a gente tá em uma fase muito difícil da vida, que é a fase da Covid, né? E esse tempo difícil, muitas pessoas perdendo a vida, e a gente hoje quer falar uma coisa boa, a gente quer falar uma coisa muito bacana, que a gente quer falar de vida, quer falar de cura, de gente que venceu a Covid, que é o caso do Jean. Então ele vai estar falando com a gente aqui, falando como foi esse tempo aí, e como está sendo, na verdade, né? Porque os desafios ainda continuam, ainda tem desafios. E a gente quer falar com ele exatamente sobre isso. Aí, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo. Pedir aí para vocês compartilhar essa live, tá? Compartilha a live, vamos aí começar a conversar com o Jean logo, logo, mas vamos subir essa live pro Jean entrar já com uma turminha boa aqui assistindo a gente, né? Vamos compartilhando a live, subindo ainda, mandando coraçãozinho. Bora participar, gente. Ajudar a gente aí. Vamos convidar aqui, entrar com o Jean Marcel. Boa noite para todos vocês que estão por aí, que estão chegando. E aí, Jean? Olá, tudo bem? Boa noite. Boa Boa noite a todo mundo que noite. está aí na live. Jean, que maravilha te ver aqui, cara. Você não tem noção de como, assim, o coração fica alegre de te ver bem. Graças a Deus, é uma vitória, é um milagre mesmo. Mas estou muito feliz e principalmente pela recuperação mesmo, assim. Não só por estar, lógico, né? Principalmente por estar de volta com a minha família e daqui a pouco, assim, eu sentir que eu possa voltar ao trabalho com todo vapor. Mas principalmente o principal mesmo é que eu estou em casa com a minha família, vivo, respirando, e é isso que mais importa, é isso que eu agradeço. Não é só todos os dias, não é todo momento. Às vezes que eu paro, eu agradeço a Deus por estar aqui de volta. Nós agradecemos também. Eu acompanhei todo o processo, fiquei lá enchendo a paciência da Fabiana. Fabiana, me manda, pelo amor de Deus, eu quero saber como é que ele tá. E eu tenho um grupo de músicos, e nesse grupo de músicos estão a Daniela Fer e o Tonico. Aí todos os dias eles me perguntavam, dá notícias do Jean, pelo amor de Deus, como é que tá o nosso amigo? Demais. Amigões mesmo. Gostam Tanto ele muito, quanto muito a de Dani. você. Demais. A Dani é um É, amor. O Tunico, nossa, a gente fez muita coisa junto lá na igreja. Um cara que me recebeu muito bem. A Dani, um amor, né? Dani é, Fé, é. uma A fofa. Dani é minha irmã de alma, eu amo. É, O Tonico, a gente fala que ele é o pastor dos músicos. sim, É um amigão, tava com ele hoje de manhã. Cara, assim, são duas pessoas que eu sou muito apaixonada, eu falo isso sempre, sabe? Eu amo demais a vida deles, amo eles como profissionais, excelentes profissionais, são pessoas maravilhosas. E como seres humanos, sabe? Eu vejo assim, igual eu vi você aí, vi você com a sua família, e eles têm essa coisa também, essa pegada com a família, que é sim, tão sim. importante na vida da gente, É né? a base de tudo. Eles são, eu falo o tempo todo que eles são o principal, né? Minha filha, minha esposa, minha família toda, principalmente as duas, foram os principais combustíveis aí para que eu tivesse força para lutar para estar aqui, sabe? Eu vi você, quando a sua filhinha te reencontrou, que Nossa, alegria. as maiores emoções da minha vida. Assim, eu acho que maior foi quando ela nasceu e agora como um renascimento praticamente, né? Então, encontrar ela, eu estava angustiado. Lógico que eu estava muito tranquilo, assim, depois que eu fui pro quarto, né? Saí da UTI, fui pro quarto e a gente foi
o passo a passo todo ali, que estava numa velocidade legal. E mas mesmo assim a gente estava muito cauteloso. Eu não estava com pressa em relação à minha recuperação, calma. Se a médica disser que eu tenho que ficar mais uma semana aqui, nós vamos ficar mais uma semana, sem problema. Mas o que me dava mais agonia, assim, era pensar na minha filha aqui fora. Nossa, eu estava 17 dias, né? Já longe da família, né? E sem ver ela. Lógico, a gente falava por celular e tal, mas a gente via que ela estava angustiada também aqui fora, assim, que queria que eu voltasse. Então isso foi o dia mais emocionante da minha vida, o dia que ela voltou para cá. Eu fiquei 17 dias e por conta de tudo que estava acontecendo e tal, a Bruna, depois que eu fui para o quarto, ela foi para lá para o hospital ficar comigo. Aí a Pietra ficou com as avós, com a Fabi, né? Com a tia e tal, para que eles foram até Caldas, mas para ela ficar Distrair. com os primos, distrair, porque ela estava bem baqueadinha, assim. E então ela voltou 2 dias depois do dia que eu tive alta, assim. Então foram 19 dias, vamos dizer, que eu fiquei Longe sem dela. ela. Então quando ela chegou, foi emoção para os dois lados, assim. E conta pra gente, como é que foi assim para você descobrir que você estava com Covid? Como é que foi todo o processo? Fica à vontade aí para contar pra gente a sua história. Foi, assim, como tá desde o começo, né? Quando eu a Pietra teve uma febrezinha e aí a gente ligou para a médica dela, achou até que era alguma coisa, né, uma virose, alguma coisa assim e tal, mas foi de um dia para o outro, ela ficou tipo de uma sexta para um sábado, na hora de dormir ela ficou com uma febrezinha. No dia seguinte ela já estava 100% e já estava brincando e tudo mais. Mas mesmo assim a médica dela falou, ó, vamos fazer o teste com ela, porque, né, descartar essa possibilidade. Depois a gente vê qualquer tipo de. Até para preservar a família mesmo, né? Se ela tiver. E aí ela fez a gente fez o teste com ela e deu positivo. Quando deu positivo, a gente, vamos fazer da família inteira. Só que aí eu comecei nesse mesmo momento, comecei a sentir meio falta de apetite, mas não perder paladar, nem perder cheiro, nada. Porque essa doença é meio doida, assim, né? Não é um sintoma que todo mundo tem padrão. Ela dá Uhum. vários tipos de sintomas diferentes, então é difícil da gente. Então eu não tive febre, não tive dor de garganta, como muita gente tem, não perdi paladar, não perdi olfato, mas eu comecei a sentir muito sono e muito cansaço. Muito assim, fora do normal. Eu ia para o estúdio de manhã cedo e trabalhava o dia inteiro no estúdio, voltava fim da tarde, fim da noite e tal, sempre estava muito tranquilo. Nesses dias eu comecei a sentir, logo depois do almoço, um sono absurdo, assim, um sono muito forte, e aí a gente começou a estranhar. Quando eu fiz o teste e deu positivo. Até imaginei, bom, aí todo mundo de casa fez e só a Bruna deu negativo. Então, Olha assim, só, é muito louco, porque a gente já dorme convive junto, junto? acorda junto, trabalha junto, a gente vai pro escritório, tipo, todo mundo convive junto aqui e ela não pegou. Então, essa doença, como eu falei, essa doença não dá pra gente ter a mínima noção do que, o que causa tudo isso, né? Enfim, aí eu comecei a tratar, a gente tem um amigo, desculpa, um amigo Tranquilo. médico e a gente entrou em contato com ele já estava na linha de frente da Covid e tal. Ele começou a dar orientações para a gente, à distância mesmo, né? Ó, tanto, e a minha sogra estava também positivo, minha sogra tem 67 anos, a gente preocupou até mais com ela, né? Porque eu não fumo, nunca fumei na minha vida, faço meus exercícios físicos, né? Tenho menos de 40 anos, então a gente teve toda a preocupação, beber também, faço, né, por ser cantor,
eu estou sempre fazendo exercícios pulmonares, sempre fazendo exercício de respiração. Então eu falei, não, eu vou ser ou assintomático ou vou ficar só nesse sono tal, daqui a pouco passa. E aí a gente já começou a tomar alguns remédios em casa, anticoagulante, para questão de segurança, né? E aí quando deu mais ou menos do 12º dia do primeiro sintoma, comparado ao primeiro sintoma, foi quando eu fui medir a minha saturação, eu senti muito cansaço e deu até uma certa tontura. Aí eu falei para a Bruna, falei, olha, tá estranho, eu vou medir minha saturação, porque tá estranho. Todo dia a gente media e aí dava ali 95 a saturação. Para quem não sabe, a saturação é a quantidade de oxigênio que o sangue está que tá distribuindo no corpo, né? Então, essa que faz a medida. Então, acima de 90 é normal. Abaixo disso já começa a ter algum problema. Então, quando eu fui medir a saturação, que eu estava sentindo meio sonolento e já estava 88, 86, assim, e eu estava saturando 95, 94, 95. E Caramba, aquele dia deu uma... caiu E muito. o nosso amigo, o doutor, falou que é normal, normalmente uma pessoa tem 97, 98, saturação até 100, né? Então, 99. Quando tá gripado ou você tá cansado, você faz um exercício, ele cai para 95. Agora, abaixo disso, preocupou. Aí a gente entrou em contato com ele, falou, ó, o Jean tá saturando 88. Ele falou, vai pro hospital. Pode ir agora pro hospital, porque daí eles vão fazer um exame mais aprofundado, né? E aí eu tinha feito no mesmo dia, no dia anterior, na verdade, tinha feito uma tomografia do meu pulmão. Quando todos nós daqui de casa que estavam que deu positivo, fez. E aí constou quando eu cheguei no hospital, constou da minha sogra de 20 a 25%, se eu não me engano, de inflamação do pulmão, da minha cunhada, da Fabi. Eu acho que era também por aí, 20 a 25, e o meu tinha dado de 25 a 50. Assim, então já tinha... por isso que a minha Já estava saturação caiu muito, preocupante. já estava preocupante. Aí eu fui para o hospital, e aí é engraçado porque aí a Bruna fala que eu fiquei 2 dias internado antes de ir para UTI. E eu não lembro desses 2 dias. Olha É muito só, estranho. Eu tenho a sensação de que eu cheguei lá e no mesmo dia eu já fui para UTI. Eu fiquei no gente, quarto, tipo, uma tarde e à noite eu fui para UTI. Eu não lembro desse tempo que eu dormi lá e como eu fiquei numa área de Covid, eu não podia ter acompanhante, então eu dormi sozinho. Eu não lembro disso, não lembro mesmo. Até chegou um dia, no segundo dia, que eles foram aumentando o meu oxigênio. Eu estava de máscara e aumentando, e a minha respiração continuou meio ofegante, e foi aumentando para 2 litros, 3, 5 litros. Aí foi quando a médica falou, olha, precisa... Acho que lá na UTI ele vai ser melhor, bem melhor cuidado e tal, porque realmente nesse período do 10º até o 15º dia, principalmente do 10º, 12º, 13º dia, é o pico da doença. Então é passar dali, beleza, mas ali que é o ponto crítico, vamos dizer assim. E eu tava passando por aquele ponto crítico. Vamos para UTI. E eu também, assim, nunca tive medo de UTI. Eu uhum, lembro que uma vez eu vi um médico dando uma entrevista dizendo que UTI é a unidade terapia intensiva. de terapia intensiva. Então, na verdade, é só uma preocupação a mais, né? Qualquer pessoa que faz Tem os qualquer tipo de equipamentos, cirurgia qualquer coisa passa que pela precisar, UTI, tem né? que ir lá. É. Exatamente, o monitoramento é instantâneo. Então, 24 horas ali é outro então é nível. isso que eu quando falou, vai UTI, eu até achei, beleza, porque lá na UTI eu sei que vai ter um médico, um enfermeiro, né, todo profissional, todo equipamento, me monitorando ali vai ser melhor. E, e aí eu fui para UTI no sábado, eu cheguei no hospital na quinta, no sábado de manhã, no sábado, mais pro fim do dia, assim, do sábado para domingo, eles já tinham colocado o oxigênio a 15 litros, assim, no máximo,
e eu estava ofegante e cansativo. O médico, até hoje eu tive a consulta, o retorno com o pneumo que cuidou de mim na UTI, e ele me contou até hoje isso, que olhava para mim assim, eu estava ofegante, respirando curto, né? Respirando curto, e Nossa, é horrível. com, com um semblante muito cansado. E aí eles olharam e falaram, ele está no máximo de oxigênio, não tem muito o que fazer. Foi quando ele falou, ó, vamos ter que entubar, porque a situação dele ficou crítica, assim. E aí foram ver a inflamação do meu pulmão, já estava com quase 80%, assim, de Meu Deus. inflamação. Hoje, a fisioterapeuta com quem eu estou fazendo a fisioterapia agora de recuperação, o doutor Daniel, que é o doutor do pneumo que cuidou de mim lá na UTI, a doutora Nafaele, que cuidou de mim, que ela é infectologista, foi a que me recebeu lá no hospital e cuidou de mim depois. Os três hoje, agora que eu saí desse estado crítico, eles me falam que você chegou num estado muito grave mesmo, assim. E não, o que na verdade eles viram é que a minha vida saudável, que eu sempre tive, estava um pouco acima do peso, mas não é uma coisa assim, tipo, obesidade, não estava obeso, estava bem longe disso, com sobrepeso. Alimentação correta, fazendo exercício, cuidado que eu tinha com o pulmão, nunca fumei, não tenho doenças anteriores, nunca fiz cirurgia ou alguma coisa ligada à Olha doença só. de comorbidade nenhuma, diabetes, pressão alta, nada. Nunca tive nada disso. Mas isso me ajudou na recuperação e não no agravamento da doença. Então, por isso que é uma doença muito imprevisível, assim. Você fala, né, a minha idade, tudo isso que eu vivo, não fez diferença nenhuma em relação ao agravamento da doença. O que me ajudou foi na minha recuperação. Então, meu pulmão Excelente. recuperou mais rápido, a minha voz voltou mais rápido, enfim. E aí, quando Tá com a ele... aguinha aí, né? Tem que ficar hidratando. Você deve O estar tempo com o todo. O tempo tempo todo. todo. Uma coisa que eu aprendi muito, que eu era muito chato com água, assim, eu não... Vou ser bem sincero que eu tomava 1 litrinho de água por dia e olha lá. Agora, parecendo um camelo aqui. Tem que tomar. E foi uma E coisa como é... louca que, quando chegou nessa noite, até é legal falar para todo mundo, assim, o Dr. Daniel foi uma pessoa que até hoje, quando eu falo dele, eu emociono, porque foi de uma humanidade, de um senso de humanidade, quando foi falar para mim em relação à intubação, que eu não fiquei... Primeiro, assim, eu senti a presença de Deus o tempo todo comigo. O tempo Amém. inteiro. O tempo inteiro. Eu tinha certeza que ele estava ali. Eu não senti medo em momento nenhum. É muito louco falar isso, mas não tive. No momento nenhum eu fiquei com medo. Meu Deus do céu. Vão me entubar. Nossa, eu vou morrer. Não tive, em momento nenhum. A única coisa que eu tinha na minha cabeça era as meninas. A Bruna e a Pietra aqui fora. O que elas estavam passando. Sabe, eu tive... na minha família, eu perdi meu pai em dezembro para Covid. E então Meu estava ainda aquele Deus. clima na família, né? E meu pai ficou 21 dias entubado e sedado e tal. Então parecia que estava passando aquele filme. Eu fiquei preocupado porque a minha família ia olhar e falar assim: nossa, esse filme todo de novo, há menos de 6 meses atrás, assim. E meu pai faleceu no dia 31 de dezembro. Que E data horrível. bem na data, assim, até a gente... Na virada, né? Tudo a gente crê que Deus sabe o que faz, né? Era uma Tudo. data que ele amava, assim. Réveillon, ele queria reunir a Então foi família para os inteira. braços do pai na hora. Devolveu, né? Então, ele foi numa data que hoje a gente vai lembrar dele sempre. Vai ter como, né? Uhum. E aí eu fiquei preocupado com a minha família em relação a isso. A minha família tá revivendo isso tudo aqui fora. As meninas, né? A Pietra e a Bruna aqui. A Bruna tendo que pensar nisso e ainda pensando na minha situação lá. Agora, em relação a mim, eu não tive medo. Eu tinha certeza absoluta que Deus estava comigo ali. Não tinha... Tava tudo certo. Eu não tinha dúvida.
foi uma coisa tão forte que eu senti. E o doutor Daniel veio do meu lado, eu estava deitado na maca, ele se abaixou e para olhar no nível do meu olho, sabe? Isso que eu chegou para mim e falou, passava a mão na minha cabeça, assim, falava, Jean, olha só, a gente sabe que você tem um caso de Covid na família, tá? Mas nós estamos já com a equipe toda pronta aqui, a equipe do Hospital Santa Clara, aqui é a nossa UTI, todo mundo fala que a intubação já é a última tentativa e tal, que tem um índice de morte muito alto. Aqui, nosso índice de sobrevivência é de 70%, 70, 80%. 80%. Então, o que nós estamos fazendo, a intubação é para te ajudar a descansar o seu pulmão, é para te salvar, não é para se preocupar com isso. E aquilo foi me dando uma tranquilidade. Eu falei, cara, faz o que foi preciso. Falei, a Bruna já está avisada? Falei, nós vamos avisar ela agora. Falei, então beleza, faz o que for possível, porque eu não estou aguentando mais, eu estou puxando o ar, é uma sensação que você... Horrível. Horrível, parece que você está com um saco plástico na cabeça Meu e pai você está teve. puxando e não vem ar. E eu falei, faz alguma coisa, porque eu não estou aguentando mais. E ele falou, então a gente vai e vai ser assim. E ele me explicou passo a passo, a gente vai colocar uma máscara, vai te sedar, e aí você vai dormir, e aí nós vamos fazer todo o procedimento, nós temos vários profissionais aqui, nós temos eu, que sou pneumo, tem o Dr. Anderson, que é cardio, tem a fisioterapeuta que vai dar o suporte. Ele foi falando tudo isso, falou, fica que tá tranquilo. E uma frase que ficou muito forte para mim, ele falou, eu vou fazer de tudo para devolver você para sua família. O máximo possível para te devolver. Gosto muito do Dr. Daniel, gosto muito do pessoal de Santa Clara. Muito. E aí foi uma coisa assim que me deu, e eu senti, eu falei, olha, faz o que for preciso aí, confio no trabalho. Eu confiei, veio na minha cabeça assim, o milagre que Deus pode fazer é colocar os profissionais certos na hora certa ali para mim, né? Não é uma magia, ele vai falar, sai da cama. Não, ele colocou os melhores profissionais que poderiam estar naquele momento. E aí eu virei, ele colocou a máscara e eu comecei a orar, um Pai Nosso, e o Pai Nosso foi até menos na metade, assim. E apaguei. E aí acordei, quando eu acordei já eram uns 7 dias depois. E eu fiquei 4 dias e meio, mais ou menos, entubado. E depois mais 2 dias e pouquinho que eles vão tirando a sedação, né? Você leva uns 2 dias para você acordar. Eu acordei, quando eu acordei, primeiro para me localizar onde eu estava, assim, na UTI ainda. Aí eu olhei, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer. Assim, uns 5 minutos depois, né? Que eu primeiro localizei onde eu estava, mas passou uns 5 minutos, eu falei, nossa, obrigado, tô vivo. Acordei, não tô mais entubado. Eu lembrava do momento que eles iam me entubar. Não lembro da intubação, mas lembro. Graças Eles a falaram Deus. isso. E aí eu falei, tô vivo. Tô vivo e agradeci. E aí a enfermeira já veio perguntar para mim, né? Você sabe onde você tá? Falei, achei que até naquele momento que eu tava no quarto. Ela falou, você tá na UTI. Falei, do Hospital Santa Clara. Eu lembro que eu vim para cá. Ela falou, não, beleza. Aí logo depois veio o doutor, né, para me avaliar. E eu tava meio rouco assim ainda, tal. Por causa da Da intubação. intubação. E aí o doutor veio falar para mim que eles tiveram o cuidado até... existem várias espessuras da cânula, assim, Do né? tubo, Do da cano, do cânula. tubo. E aí ele foi colocar normalmente para um paciente da minha estatura, homem, da minha idade e tal, a traqueia a de 8 milímetros passa tranquilo. Quando ele foi passar, ela entrou justa, muito justa. E aí ele falou que daí ele tirou. Foi entrando justa, ele tirou. Ele tirou e falou, me dá uma de 7,5. Graças a Deus. E aí Foi ele cuidar das tirou, suas pôs uma de cordas. 7,5, colocou e entrou. Ele ainda falou que entrou justinho. E eu sabia até que a minha traqueia que ela é um pouco mais estreita, que uma vez com fono, na época do Bros, mesmo lá em 2003, foi uma das coisas que falaram para mim por causa da minha extensão vocal. Eu consigo chegar num grave ou num agudo maior por causa da questão genética mesmo. Eu tenho a traqueia um pouco mais fina e a pressão do ar é maior. E aí depois ele teve o cuidado, depois que eu desentubei, de fazer uma endoscopia
para ver se tinha prejudicado as minhas Oh, pregas meu vocais, as Deus. cordas vocais. E aí ele falou, Jean, suas pregas vocais estão intactas, assim. Eu tive cuidado porque eu sei que é o seu meio de, seu instrumento de trabalho, né? E aí, Eu fiquei emocionada com isso, com esse cuidado do médico, não, sabe? é Porque assim, isso faz eu toda a falava, diferença, ó. a hora que eu fui liberado da UTI para ir pro quarto, que eu tive alta da UTI, eu falei para ele, assim, eu chamei, tava ele ali, a enfermeira, e aí eu comecei a chorar e falei para eles, cara, parabéns pela profissão de vocês, pelo cuidado que vocês têm, isso é bonito demais o que vocês fazem, assim, de preocupar com a vida do outro de uma forma tão, sabe, aquilo Nos de mínimos detalhes. Isso é Deus amar ao cuidando de próximo você nos como a ti mínimos mesmo, detalhes, né? ele tava fazendo comigo como se ele estivesse com ele, assim, eu tô cuidando, né, eu amo o Jeando como eu me amo, eu tenho que cuidar dele, e eu nem sei quem é o Jeando, sabe, uma coisa assim, e Aham. aquilo me deixou, eu saí de lá muito transformado nesse sentido, sabe, do quanto a gente às vezes ama pouco, ama no sentido mais puro da palavra mesmo, não é Aham. amar de amar mesmo. Eu amo, tem 54 pessoas na live aqui, eu amo todo mundo aí. E de verdade mesmo, assim. É uma coisa que mudou meu sentimento mesmo, de eu sair de lá e falar, gente, a gente precisa amar mais as pessoas, assim, amar mais, sabe? Deixar de julgar, lógico que a gente questiona atitudes, mas pessoas não, pessoas são tão O olhar imperfeitas quanto muda. eu. Então, O, muda, né? o olhar muda. E foi tão É. milagroso a coisa toda que... Tomar mais um golinho d'água. Foi tão milagrosa tudo que aconteceu que no dia seguinte, eu fiquei 2 dias na UTI. E aí, no primeiro dia que eu acordei, eu já perguntei quando é que eu ia ter alta, né? Quando é que eu ia pro quarto e tal. Eu disse, calma, ali naquele primeiro momento, quando eu acordei, havia uma possibilidade até de reintubação. Muita gente é reintubado. Porque depois que passa a sedação, o pulmão às vezes não resolve, ceda de novo e intubam de novo. Muita gente. É, eu tenho um amigo que está com essa situação. Ele É, foi desentubado tem 3 dias. Aí tentaram ficar com ele desentubado por 2 dias. Aí não deu. Teve que entubar ele de novo. intuba de novo. Muita É. gente acontece isso, o doutor Daniel falou. E chegou no segundo dia, eu estava com a máscara ainda. Aí eles tiraram e colocaram a cânula só, né? O caninho aqui para ver como é que estava minha saturação. E com isso a minha saturação estava ali, eu deitado, quieto, estava lá nos 90, estava bem, eu melhorando e tal. E aí a minha voz começou a voltar. Para mim estava horrível ainda, né? Mas estava voltando. E eu achava, nunca tinha passado por isso, né? Para dizer se isso era bom ou não, mas para mim, pô, minha voz tá rouca ainda. Tal. Quando chegou lá, eu estava conversando, falando com a enfermeira, o doutor Daniel chegou. Ele falou, Jean, você foi desentubado faz 3 dias, você tá falando desse jeito? Eu falei, mas não era para falar, né? Ele falou, vou te falar uma coisa. Em 20 anos de medicina, eu nunca desentubei alguém tão rápido. Porque a gente desentubou você com 4 dias e mais algumas horas e você não precisou voltar para a intubação. Glória a E Deus. assim, então isso para você é o recordista do Hospital Santa Clara. Até hoje eu fui lá, né? E graças a Deus, eu falo que isso é um recorde que eu não quero ter. Eu quero que pessoas batam esse Aham. recorde logo. E aí hoje eu fui lá e ele falou, ontem tinha essa semana teve uma mulher grávida que estava lá com 36 semanas praticamente. E aí ela teve o bebê, teve que ser entubada, mas que desentubaram ela ontem com 3 dias. Então, e ela tá melhorando. Isso. Então ele até Graças a falou, a Deus. gente tá acreditando que ela vai bater seu recorde. Eu falei, que bata. E alguém Bênção. venha e bata o recorde dela para ficar um dia só entubado. Eu acho que isso mostra a evolução mesmo, né? Dos É. procedimentos, como eles estão melhorando isso e tal. E, e aí ele falou isso, que eu bati o recorde do hospital e que nunca tinha visto ninguém falar do jeito que eu estava falando recém-entubado, assim, recém-desentubado, né? Quando chegou no segundo dia, de manhã,
a enfermeira falou que não sabia quando eu ia ser transferido para o quarto, ia ter alta da UTI, porque a UTI é bem difícil, assim, é complicado ficar lá, né? Você fica com um monte de monitores e tem uma agulha que entra aqui para fazer, que vai direto no coração, então quando você precisa de algum medicamento urgente, eles vêm aqui e aplicam. Aí tem mais as sondas, as coisas todas que você fica. Falei, nossa, eu quero ir pro quarto, mas ainda estava meio sonolento. Falou, vamos ver. Chegou no fim do dia, minha saturação, eu dormi só com oxigênio, a saturação estava legal. Foi quando o médico falou, ó, nós vamos te dar alta. Já avisamos até a Bruna, ela já está vindo aqui, porque para sair da UTI precisa CB, mas você vai ter alta da UTI. Ou seja, o seu estado crítico já passou. E foi tão interessante, porque eu estava sempre acompanhando, sabe? Sempre acompanhando. Falava com a Fabi, falava com a menina da assessoria de comunicação de Santa Clara. Eu enchia tanta paciência dela, tadinha. A Keila estava acostumada já. E aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Fabi. Fabi, pelo amor de Deus, aí, como é que tá o Jean? Ela falou, Sil, acabamos de receber notícia. Ele tá saindo do quarto agora, nesse momento. Eu falei assim, agora vai uma exclusiva aqui, gente. Ó, não tem jeito, tá saindo do quarto. Mas foi maravilhoso. Eu saí e eu tive uma coisa que foi muito forte, assim, para mim. Quando eu saí, aí eu tava ainda meio sonolento, fui pro quarto para dormir e tal. A equipe do Santa Clara, das enfermeiras no quarto também. Elas são incríveis. Incríveis. Tinha uma enfermeira lá, Jordana, que você vê o amor dela, sabe, na profissão dela, de te tratar bem e tal. Eu falei para ela que eu sou suspeita, eu trabalhei no Santa Clara. Ah, é? Eu trabalhei no Santa Clara há muitos anos atrás, há uns 20 anos, muito mais de 20, tem muitos anos. E quando eu descobri que eu estava com câncer, o meu médico foi o Dr. João Tomás. Então, assim, foi lá no Santa Clara, minhas cirurgias foram todas lá, né, de retirada de nódulo, depois a gente fez de novo quadrante, ele e o Dr. Luiz Humberto, que eu acho que você conhece os dois do Hospital da Terra. E fizeram toda a diferença. Por isso que eu falo, quando você tem essa humanidade do médico, para ele te dar um diagnóstico, para te passar essa informação, que é uma informação muito grave, né, muito séria. Poxa, Jean, vamos ter que te entubar. É pesado. É pesado, porque igual você falou, você não teve medo de morrer, mas assim... Se eu morrer, como é que fica a Bruna? Como é que fica a Pietra, crescer sem pai? E se eu não morrer, como é que fica a minha voz? Será que esse negócio vai prejudicar a minha voz? Você pensou nisso? Na voz, por exemplo? E vou ser bem sincero, eu estava tão descansado em Deus ali, de verdade, eu acho que na minha vida eu nunca me senti tanto próximo de Deus, assim. A presença foi muito forte. Assim, não só para mim, para os meus arredores todos, minha família toda, a Bruna fala. Imagino. E foi uma coisa que só Deus mesmo, e ela sentiu o presente de Deus todos os dias para acalmar, para, sabe, segurar na mão. E que em momento nenhum eu senti tão forte a presença de Deus lá, que eu não pensava em mim. Assim, não, comigo tá tudo tranquilo. Não pensei em momento que eu vou perder minha voz, que eu vou... Não, mesmo. Eu só queria passar aquela sensação ruim que eu tava de respiração e né, ofegante, tentar conseguir respirar. E só, assim, o resto eu falava, não, eles vão me entubar para o meu pulmão descansar, depois eles tiram e é isso aí. Porque tá tudo sob controle. Eu tava muito, muito certo disso. E aí, eu sou assim, eu sempre fui uma pessoa, quem tá mais próximo de mim sabe. Até os moleques do Bros também sabem disso. Eu sou uma pessoa que quando eu me determino a fazer alguma coisa, eu sou muito persistente. Persistente no sentido, eu vou fazer o que é para fazer, o que tem que fazer para que isso dê certo. E muito determinado nas coisas. Foi assim no processo seletivo na época do Bros. O que eu preciso? Preciso dançar? Então eu vou praticar dança porque eu preciso dançar bem para passar. Preciso fazer harmonização? Deixa eu escutar e treinar a harmonização. Eu sempre fui assim. Então, na época, vou montar um estúdio, eu quero um estúdio, o que precisa? Eu comecei a trabalhar e tal para montar um estúdio.
e, e fazer cursos e tudo mais que eu precisava. Então eu sempre fui uma pessoa assim. E lá não foi diferente, assim, eu estava muito convicto que o que eu poderia fazer eu estava fazendo, eu estava muito seguro dos profissionais que estavam ali, eu estava muito tranquilo, é muito esquisito falar isso, mas quando a pessoa chegar para você e falar que você vai ser entubado, você falar que você está tranquilo, eu estava. Eu estava Amém. mais preocupado com o que elas estavam passando aqui e com o que elas iam passar no meu período de recuperação. Eu não pensei em momento nenhum assim, como é que vai ser se por um acaso não der certo? Ela, né, a Pietra vai ficar sem pai, a Bruna não vai ter o marido dela perto e a minha família, né, que, tipo, minhas irmãs, minha irmã que perdeu o pai recentemente vai perder o irmão. Em momento nenhum eu pensei isso. Amém. A única coisa que eu pensei foi, nossa, vou ficar entubado eu não sei quantos dias. Como é que elas vão ficar esses dias? Porque eu já estava pensando que eu já ia ser desentubado, ia voltar e estava tudo sob controle. É esse período que eu estava preocupado. Mas em momento nenhum eu pensei no pior. Que Porque eu coisa tinha... boa. E assim, foi uma coisa tão forte de paz quando eu senti lá. É estranho, porque é contraditório, mas eu estava com falta de ar, mas eu estava em paz. Falei, não, tá tudo tranquilo. Entuba aí, que é isso aí que vai me salvar. E vamos lá. A hora que eu fui, Quando a gente sabe que não tem, você não tem outra opção, eu falei, né? gente, Aquilo ali e vai te assim, salvar, pronto. é a fé. É com medo mesmo. A verdadeira fé é aquilo ali. É, Eu vivi, nós todos aqui em casa vivemos a verdadeira fé, que é entregar e falar, Deus, faz o que for melhor para ele. E descansa. E foi isso que a gente fez. Ali eu vivi fé de verdade. Descansei e falei, Deus, está na sua mão. É isso aí. Agora, e de repente vieram profissionais espetaculares para cuidar e através dessa recuperação e dentro do hospital, do processo, e foi algo milagroso assim mesmo, sabe? A gente viu o poder que a fé, que a oração mesmo tem, sabe? A Bruna, junto com a Fabiana e com o André, do Bros, porque eu sou muito reservado, assim. Eu não gosto de ficar expondo muita coisa minha que não seja muito profissional. uhum. Quando eu posto alguma coisa da família, é a gente mesmo, assim, mas eu não gosto de não gosto de preocupar ninguém, enfim, é um jeito meu. E aí a Fabiana e a Bruna ficaram em dúvida se colocavam um pedido de oração na minha página, né? No meu perfil. A Bruna tem o acesso lá, ela podia postar. Falou, mas daí ele vai sair, na hora que ele sair, ele vai ficar chateado que a gente expôs, alguma coisa assim. E falou com o André. André, o que você acha? Ele falou, vamos fazer. Pode pôr. A oração é sempre bem-vinda e isso é bom porque o Jean vai ter a noção de quantas pessoas gostam dele, de quantas pessoas Você têm é carinho muito por amado, ele. Jean. Você é muito E amado. eu não tinha noção disso. Eu até falava para a Bruna que eu tinha a sensação dentro do Bros de que eu era amigo dos caras do Bros, que eu não fazia parte do Bros. É muito louco isso, assim. Eu era tipo o produtor do Bros e os caras são famosos, eu não. Eles têm fã-clubes e fãs e eu não. Então isso era uma coisa que me incomodava. Uhum. E aí depois, quando eu saí de lá, que eu vi aquele movimento todo, foi maravilhoso, assim, foi uma coisa muito... Não, a imprensa do mundo inteiro querendo ter notícia, querendo saber como é que você tava, sabe? Foi E algo eu aqui bem... me sentindo, né? Que eu falei assim, gente, eu tô correndo atrás, eu tô correndo por dentro, né? Os caras, tá todo mundo querendo e eu tô. Porque na cidade, né? Mas Uhum. assim, e ver o tanto de gente orando por você, tanta gente. Ou eu não colocava notícia, eu chegava toda hora, Sil, pelo amor de Deus, como é que tá o Jean? Como é que tá o Jean? E eu sou sal da terra, né? Uhum. Eu sou do sal da terra. Então você tem uma galera muito, muito grande dentro do sal da terra que te ama de verdade, sabe? Eu falei da Não, Dani, do Tunico, mas tem eu uma vi. turma gigantesca. Foi algo que, quando eu vi, assim, a postagem que ela fez, e, assim,
quase 2.000 comentários de pessoas, estamos orando por ele, estamos orando por ele. Manaus está orando por você, Rondônia está orando por você. Alguns artistas assim, tipo o Bochecha, que fazia anos que eu não falava com ele, então, irmão, estamos em oração por você. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, que louco, né? Assim, É. e aí eu não tenho dúvida que aquilo ali fez a diferença, assim, na minha recuperação. A fé, a união da oração e eu não estou falando de religião nenhuma aqui. Não, Estou falando não. de De fé, de de Deus, fé. Então, né? a gente tinha... A Bruna fez um grupo no WhatsApp com algumas pessoas mais próximas e amigos, e tinha muitos amigos ali também que eu nem sabia que eram amigos. E assim, uma prova de amor é quando você ora por alguém, né? Um tipo de Verdade. prova de amor é quando você ora por alguém. Você dispõe um tempo seu para orar por alguém. E aí eu via lá dentro pessoas que eram espíritas, pessoas que eram católicas, evangélicas, de várias placas, enfim, todas dentro da O sua mesmo crença, propósito. conectadas com Deus por um propósito, a minha recuperação. Aquilo para mim foi algo assim que mexeu demais comigo em relação a você amar mais, a você amar as pessoas e sem olhar a religião, sem olhar nada em relação a isso, Com sabe? certeza. Então, aquilo para mim, eu saí de lá e foi engraçado, eu saí da UTI com Deus é bom o tempo todo, essa frase na minha cabeça. Daí falei para a Bruna, tanto é que eu comecei a usar isso em todos os lugares, assim. Eu falei, o que acontece? A questão da perda do meu pai, em dezembro, fez com que a gente, até eu, perdesse um pouco, não é perdesse a fé, mas questionasse a fé. Nossa, eu orei tanto pelo meu pai e ele não escapou. E meu pai era uma pessoa, né, não é porque é meu pai, não. Era uma pessoa espetacular. No dia do velório dele, assim, veio pessoas que eu nem conhecia e falavam assim, seu pai me ajudou, seu pai, eu só tô onde eu tô graças ao seu pai. Aí depois a gente acabou descobrindo que meu pai deu terreno para não sei quem, deu casa para não sei quem. Olha, Sabe, assim, todo mundo era apaixonado pelo meu pai. E aquilo eu falei, pô, você começa a questionar, né? Que meu pai... Por que meu pai, né, e tal. E eu acredito também, eu falo por mim, mas eu acredito muito que uma parte da minha família também sentiu isso. Foi um questionamento tão grande de fé que quando era para... No dia que ele faleceu, que foram orar, que a gente ia orar por ele, eu não quis orar. Foi um negócio assim meio que não vale a pena. Eu estava muito revoltado com Deus, vamos dizer, quase assim. entendi. Mas depois eu fui entendendo e a saudade foi, eu vivi minha vida e tal, mas a gente tem dois sentimentos que a gente às vezes confunde, né? Que é a saudade e a falta. Saudade até às vezes é boa, né? Você sente saudade de coisas Uhum, boas que você fez. Então. uhum. A falta é ruim, ela te corrói. É. E Ela machuca. eu indiretamente, no meu subconsciente, eu estava sentindo falta do meu pai. Porque qualquer coisa que eu, por exemplo, eu ia lá pro estúdio, eu fazia uma música nova, eu sempre ligava para ele para mostrar. E aí eu comecei a falar, não tem mais meu pai para mostrar. Tava passando uma dificuldade, precisava ligar para ele. Até eu e a minha irmã mais velha, Fernanda, na época que meu pai tava na UTI, entubado, tava sedado, a gente falava, nossa, dava vontade de ligar para ele para saber o que fazer na situação dele, sabe assim? Mas não dá para ligar para ele porque ele tava lá entubado. Uhum. Então ele era sempre muito de apoio. Então começou a sentir uma falta. E depois disso que aconteceu comigo, ressignificou tudo isso. Eu saí de lá não com a falta, eu passei a sentir orgulho de Deus querer ele lá perto, sabe? Essa falta se transformou em orgulho. E a saudade fica, mas a falta se transformou num orgulho, assim. E eu acho que ressignificou a questão de Deus, falando, olha, o pai cumpriu o propósito dele na Terra e olha só, eu levei ele, sim, levei, mas eu posso te deixar. Você quer ver? E E deixou. deixou o legado, né? E quando você Sim. viu ali no. Eu tenho Então, uma palavra. criou dentro da minha família, criou uma alegria
que a gente não sentia há 6 meses, por causa da perda do meu pai. E de repente eu passo pela mesma situação E sobrevive. e A sobrevivo. gratidão tomou o Aí todo lugar da mundo, dor. obrigado, A Deus, sabe? gratidão E aí eu tomou o saí lugar de da lá dor. sabendo que, e tendo a certeza de que Deus estava lá comigo, isso fez com que ressignificasse toda essa questão. Assim. Então foi só essas transformações já valeram a pena o que eu passei. E foi uma coisa tão louca. Eu gosto de falar, né? Vocês estão vendo que eu gosto de falar pra caramba. Quero até dar um oi aqui, aproveitar que você tá tomando água. Claro. O Bruno Figueiredo tá na live, direto do Foi Rio meu Grande do professor da Sul. faculdade. O Bruno mudou. Ô, Jesus amado, que saudades do Bruno. O Bruno era meu ouvinte de quando eu era locutora. Hoje é um amigo muito, muito querido. Amo demais ele, a Bruno foi casa meu dele. professor na faculdade, meu Aí, professor de marketing. ô, coisa boa. Ele é top no marketing. Tem muita gente aqui falando a respeito, pedindo pra gente deixar a live salva. Fiquem tranquilos que eu vou salvar a live, vou postar essa live. E porque a gente precisa passar a respeito disso. Nós vemos aí os Sim, números de óbitos e as pessoas vão ficando entristecidas. Eu nem gosto de postar. Eu só posto quando é alguém muito próximo, alguém famoso, né? Porque não tem como não postar. Mas os números de pessoas que vencem a Covid são enormes e a gente precisa testemunhar a respeito disso, sabe? sim. E assim, eu cheguei num estágio muito grave e eu tenho certeza que Deus tem um propósito para isso. Com E eu certeza. tenho que levar esse testemunho para muito. Eu estou vendo aqui que alguém perguntou se eu já tinha tomado a vacina. Não, não tomei a vacina. Aqui em Minas Gerais está um pouco atrasado, então eu devo tomar lá Agora por está de 50 a agosto, 59 anos, gente. agosto e setembro, assim. Mas é uma doença muito traiçoeira, muito perigosa, tem que se cuidar. Não é uma Com gripezinha, certeza. não a perda do meu pai e o que eu passei não é mimimi nenhum, é grave, é sério. Muito grave. E foi uma coisa assim, eu lembro que quando eu saí da UTI, isso é ficou muito marcado para mim. Eu ganhei alta na UTI no dia 31 às 5 horas da tarde. Exatamente, meu pai faleceu no dia 31 às 5 horas da tarde de dezembro. Olha, Então, o meu renascimento foi no dia ele significou tudo. exatamente 5 meses depois, assim, do falecimento dele. Então, foi um renascimento. Agora, eu volto a dizer, assim, eu tive... E o meu caso, vou dizer para vocês, foi milagroso, assim. Eu me considero mesmo um milagre, porque os próprios médicos falaram, assim, depois do pico do piora, que foi no dia que eu fui entubado, nem um dia depois eu tive nem estabilidade. Todos os dias eu fui melhorando um pouquinho. Foi diminuindo o oxigênio, foi tirando, eu saí de um dia... num dia eu estava em dieta seca, que eu não podia engolir porque eu tinha sido entubado, então é perigoso ir água para o pulmão, alguma coisa. Então eu estava só alimentando por sonda. No dia seguinte, eu estava com dieta líquida. Já autorizaram Olha, dieta líquida porque eu já estava com os músculos da deglutição, já estava tudo ok. No dia seguinte, foi um dia, 24 horas mesmo. 24 horas depois, a nutricionista já liberou para mim dieta pastosa. Eu já poderia comer dieta pastosa. Aí ela veio no dia seguinte, nossa, tá comeu bem a dieta pastosa, comi tudo e tal. Vamos para dieta semi-pastosa, não lembro o nome e tal, mas é tipo um macarrãozinho mais molinho, com carninha e tal. aham. E foi 24 horas em 24 horas. No quarto dia eu já estava comendo comida normal, comida sólida. E para quem foi entubado e passou por o que eu tinha passado, é muito rápido isso. Foi um processo Com muito rápido. certeza. Mas é um renascimento que você aprende. Eu até brincava com a Bruna, assim, que era a mesma coisa que a gente passou com a Pietra quando ela era bebezinha. Como é que tá seu intestino? Tá funcionando? Aí quando eu fui no banheiro, eu consegui fazer cocô. Ele conseguiu fazer cocô, sabe? Umas coisas assim. Fez xixi sem sonda. Nossa, E a gente fica uns 3 dias, os 2 dias da UTI e o primeiro dia de quarto, eu tenho que usar fralda, porque o corpo ainda, né, tava com paralisia. Aham. Eles usam
um medicamento que paralisa os seus músculos, então você estava com fralda. Então aí no terceiro dia eu consegui fazer xixi no banheiro, sem, aí, sabe, tirou a fralda. É um renascimento, você aprende tudo. Claro. E aí vem a físio. Quando eu levantei, que eu vi as minhas pernas, o quanto que eu tinha perdido de massa magra, assim, né? Eu assustei até, eu falei, nossa, ela falou, o bloqueador muscular causa isso. Você já começa a causar atrofia muscular em 24 horas. Eu Aham. fiquei 4 dias com o bloqueador muscular. Então, você imagina, perdi muito, assim. Quando eu levantei, eu não consegui ficar em pé e a gente, com a fisioterapia, Fraquinho. começa a aprender a andar de novo. E eu andava, dava 2 passos, já me dava um cansaço, eu tinha que pôr oxigênio. Mas sempre foi com uma evolução. Sempre foi. No dia seguinte já diminuiu um pouco o oxigênio. Eu cheguei no quarto com 5 litros, no outro dia foi para 3, no outro dia foi para 1,5, aí foi para meio litro. E a minha saturação estava se mantendo. Aí foi numa quarta-feira, quinta-feira, não lembro agora especificamente, a médica foi lá e eu perguntei, né, se tinha uma perspectiva de alta. Ela falou, ó, não vou te dar perspectiva de alta, porque senão eu acabo colocando uma data e aí a gente acaba forçando a situação e atropelando. Eu falei, não tô com pressa, tô com saudade da minha filha, mas não tô com pressa. Só para ter, não tenho, pode ser, eu imagino, eu preciso que você saia daqui sem o oxigênio. Então, quando você tiver sem o oxigênio, a gente vai sair. Eu acho que aquilo entrou na minha cabeça, eu falei assim, eu preciso aprender a respirar. A gente começa a dar valor em coisa assim mesmo, sabe? Você fala assim, gente, eu preciso aprender a Coisa respirar de novo simples. para eu poder sair daqui. E aí eu comecei a trabalhar isso. No dia seguinte, eu já estava sem o oxigênio. E aí, pô, num dia ela fala que não tinha previsão, no dia seguinte ela falou, se você ficar mais 24 horas sem o oxigênio, amanhã você vai para casa. Eu falei, sério, Ó, sério. Aquilo até me... Falei, nossa, falou, porque te é deu um impressionante, impulso. a sua fisionomia muda de um dia para o outro. Você está melhorando de um dia para o outro muito rapidamente. E aí foi isso. Quando chegou no dia seguinte, eu consegui dormir sem o oxigênio de novo. Passou 48 horas sem oxigênio. Minha saturação estava 93. Assim, ela falou, nossa, a saturação é muito alta para quem passou. Normalmente, assim, 88 você já tem que ficar feliz. Você está com 93, já deu uma grande evolução. E então, se você... Vamos para casa, né? Falei, nossa, vamos para casa. E aí ela me deu alta, mas mesmo assim, quando eu cheguei em casa, para sair do hospital, tinha que ser com cadeira de roda, eu não tinha força para apoiar a perna. Eu não sabia, quando você vai pisar, eu pisava com o pé firme no chão. Aí a fisioterapeuta teve Hum, que me ensinar a pisar calcanhar e ponta. É todo um reaprender reaprender mesmo, tudo de assim. novo. É bem, bem, E como é bem... que tá hoje a recuperação? Você ainda tá com fisioterapeuta? Durante quanto tempo Tô, mais? Como é que tá isso? graças a Deus, assim. Também tá sendo milagre, assim, sabe? Porque a gente sai. A primeira sessão de fisioterapia eu fiz na quarta-feira passada. Quando foi. Aí eu fiz a segunda, na sexta-feira. Na segunda-feira, agora, foi a terceira sessão, que foi ontem. Ela falou: Jean, você tá bem demais, absurdamente. Absurdo como a sua diferença de hoje para a última sessão na sexta. Mas como eu falei que eu sou, assim, quando eu coloco um negócio na cabeça para fazer, então eu fiz os exercícios que ela pediu para fazer durante a semana, é Tudo isso que precisa certinho. fazer, é isso que precisa fazer, tudo certinho, dentro do meu limite Pronto. também, não vou atropelar, porque isso pode me prejudicar, mas também não vou ficar sentado aqui não, né? Então, por exemplo, a médica tinha passado um remédio para que se eu tivesse dificuldade para dormir, e é um remédio muito forte, tarja preta e tal, porque isso é normal em pré-Covid, em pós-Covid, a pessoa sair assim. Eu tomei um dia e falei, não preciso dele mais. A médica mesmo falou, você que vai determinar quando você precisa ou não. É Eu porque falei, não esses preciso não. viciam, né? Depois você fica viciado. Eu falei, não preciso não. No dia seguinte eu tomei meio, no dia seguinte do outro, terceiro dia eu já não tomei mais nenhum e não estou tomando ele mais. Estou tomando só o anticoagulante que precisa tomar. Uhum. Que tem dois, foi encontrado na minha panturrilha dois Coágulos. trombos, assim, dois Pronto. coágulozinhos.
muito É por pequeno, causa só da que foi Covid, detectado. é uma coisa muito séria, ela dá mesmo, ela Ela dá dá mesmo, isso é normal, muito dá. trombose, E aí ele falou muitas que, pessoas dão mas é tão AVC, então tem pequeno, que cuidar. ele falou que é tão pequeno meu que foi, assim, foi diagnosticado por imagem e, assim, eles vão medindo lá, esqueci agora o nome do exame, mas eles estavam medindo e tal, a gente teve um dia que apareceu, apareceu um pico lá, então aí fizeram o exame e acharam um em cada panturrilha muito pequeno, que ele acredita que se dissolve rapidamente, mas eu vou tomar durante Graças os a 6 meses. Deus. Mas assim, não me prejudica em nada. Em 3 dias, sei lá, uma semana da minha alta, eu já estava com a minha voz falada já normal, como tá agora. Isso também, assim, tem gente que leva meses. A fisioterapeuta falou, É, nossa, então, você, graças a Deus, eu não precisei fazer tráqueo, mas mesmo assim, tem gente que graças a sai de Deus. lá rouco e fica isso. A minha voz falada, eu falei, não, agora eu tô preocupado só com a minha voz cantada, né? Foi quando eu fui Uhum. na fono agora, ontem, e aí eu consegui cantar lá pra ela. E nem eu sabia que eu tava cantando, assim. Ela falou, canta uma música aguda aí pra eu saber. Eu cantei, soltei, lógico que ela ainda cansa, né? Eu preciso fazer um pouco mais Aham. de Força pressão muito na voz. desgastado. Antes eu cantava um pouco mais fácil, mas o meu pulmão ainda não está 100% recuperado. Assim. Ele tem uma atrofia, né? Isso é normal por causa da inflamação. Então hoje eu não consigo encher o meu pulmão do jeito que eu enchia antes. Parece que eu sinto que ele trava aqui quando eu tô. Entra Entendi. mais ar, mas ele está travado. Mas é algo que até segundo o doutor Daniel, é com o tempo e fisioterapia e ele vai voltando. Mas esse é o último estágio em relação a isso. Mas o E por que eu falar em percebi música, teve assim, eu gosto muito de música, sou apaixonada em música. No meu tempo de deserto, eu tive uma música que me embalou muito, embalou esse tempo, que foi a música Olha pra Dentro de Mim, do Antônio Rosa, né? hum, Você teve alguma música que embalou esse seu tempo? Como, porque a gente que gosta de música, a gente sempre tem, né? Sempre vem aquela coisinha. não, assim, não teve uma música específica que eu que veio na minha cabeça ou que me embalou nisso, mas tem uma música da Sandy que chama Morada, Uhum. que segundo a Bruna foi uma das músicas que acalmou ela assim muito. Ela ouvia e falava não, ele não vai, né? Como cortar pela raiz, se já deu flor. A música fala assim. E ela falou, não, ele não vai, ele vai ficar aqui. E isso motivou, essa música fez com que, entre várias que ela ouviu, mas essa foi uma música que mexeu muito com ela. E eu ouvi, eu nunca tinha ouvido, eu já tinha ouvido a música, lógico, mas nunca tinha parado Não para tinha ouvir a prestado letra atenção na dela. letra. E eu falei, nossa, é linda essa música. Realmente é algo muito forte. E acabou ficando assim, eu e a Bruna estamos juntos há quase 9 anos e a gente não tinha uma música nossa, né? A gente falava, Agora sabe, já uma música tem. do casal. Agora a gente fala que essa música é a nossa música. Assim. Mas o que eu quero deixar para todo mundo demais com toda isso que eu passei e que eu estou passando ainda, como eu falei, o meu caso foi grave, foi. Teve casos mais graves que o meu em relação à recuperação? Teve. Mas eu fiquei 17 dias, tem gente que fica meses. E eu mesmo tendo essa recuperação que eu chamo de milagrosa mesmo, essa velocidade de recuperação, eu tenho muita dificuldade. Ainda, tipo, banho, eu não consigo tomar banho 100% sozinho, a Bruna precisa me ajudar. Eu tô voltando a andar normalmente agora. Então, o que eu quero dizer para as pessoas tomem muito cuidado. Essa doença não é brincadeira, sabe? A gente foi buscar, agora que eu e a Bruna, a gente estava aqui, vamos ali, ao invés de pedir, a gente vai ali buscar um delivery, vai buscar. Eu fui para a gente dar uma voltinha. Quando passou fila nos lugares, assim,
Eu falei, Nossa, gente, vai com Deus. calma. Eu não saí do carro, né? Mas você via filas de pessoas falando, eu falei, gente, vai com calma, isso não é O coração da brincadeira. gente dói, não dói? Chega a Porque o doer, pessoal leva isso sabe? com tanta. O pessoal A leva gente na sempre cuidou, brincadeira, quer sabe? dizer, mesmo a gente cuidando, mesmo a Ainda gente tendo veio todo assim. cuidado, mesmo a questão, né, que eu não entro em, eu até falava que na vacina eu ia ser o último dos últimos grupos, porque, tipo, é saudável, não tem comorbidade, Não não tem é maior de comorbidade, 60 anos, né? pratica, não fuma, É novo. né, novo. Eu tenho todas essas coisas, nós fazemos todos os cuidados. E eu cheguei no estágio que eu cheguei, significa que é muito perigoso. A gente tem que cuidar, a gente tem e a questão da compaixão, né? Porque às vezes, por É, exemplo, a Bruna não pegou. Ela fez 3 exames e os 3 deu negativo. E ainda se sabe muito pouco sobre essa doença. Não sei se tem alguma coisa ligada ao DNA, por que que algumas pessoas são mais resistentes ou não, mas ninguém sabe quem é ou quem não é. Eu não sei se a Bruna é ou não é, e se eu não era. Então eu preciso também. Ah, eu sou. Ah, então eu sou resistente. Tá, e o outro? Você pode transmitir para o outro que não é. E isso. Então a gente tem que ter essa compaixão, tomar todos os cuidados, usar a máscara, tem que cuidar. com Não é certeza. neurose, não é neurose, porque Não, a gente, neurose baixa a sua imunidade. Isso é assim, você não é. pode ficar neurótico. Mas tem Mas um pouco tem de que ter esses, compaixão e essas, falar assim, essas medidas de tem que cuidar, biossegurança que você tem que fazer, você tem que, né, pelo próximo, porque, justamente. igual eu já tomei minha primeira dose, né? Porque eu faço hormonioterapia, algumas coisas assim. Uhum. Mas eu preciso ter cuidado. Eu tenho o meu marido que não Sim, tomou. Aqui dentro eu tenho o meu sobrinho que não tomou. justamente. Então, e aí a gente vai pensando nas outras pessoas, né? Ao redor da gente, que a gente vai. E eu saio muito pouco de casa, Jean. Muito pouco de casa. Ah, não, eu vou daqui pro estúdio e do estúdio para casa. Nossa, É o que eu Deus. faço da É, minha vida. Assim. é bem pouco mesmo. Vou na igreja, porque minha igreja, graças a Deus, assim, é o distanciamento, é tudo com regra, tudo Uhum. certinho. E porque eu trabalhei na área da saúde mais de 20 anos, então eu respeito muito a área médica. Eu tenho um Não, respeito e é gigantesco por algo essa turma. muito. A gente não tem noção de como essa linha de frente, os médicos, É. estão sofrendo também com tudo isso, sabe? Meu A doutora Deus do céu. Nafaele, quando eu tive alta, ela entrou no quarto para me dar alta, e eu tava lá com a Bruna, ela chorou, porque ela falou: Isso para mim é uma vitória, tá devolvendo mais um para a família. Então você vê que ela começou a chorar e falou assim: Você vai ver a Pietra, sabe, minha filha? Então você vê que eles vivem cada um que está passando por isso. E eles estão na linha de frente, eles estão totalmente vulneráveis ali também para a situação e estão se entregando para isso. Então é muito bonito isso, né? Quando você vê. Então tem que parabenizar Verdade. todos eles, enfermeiros, médicos que estão na linha de frente, e tem esse humanismo, sabe? Por pelas pessoas. Isso é bonito demais de ver. E hoje eu coloco os doutores e os enfermeiros nas minhas orações o tempo todo. Assim. É de A manhã, gente na hora que eu acordo. Hoje em tem que dia, cobrir eles mesmo. hoje eu acordo todos os dias, paro na beira da cama e agradeço por eu estar conseguindo respirar. Isso é fato, assim. Eu falo obrigado pela minha respiração. É Ó, tô importante. conseguindo respirar. Nossa, isso para mim. Ah, tem gente que fala assim, não tem motivo para agradecer. Você está respirando, você já tem um grande motivo para agradecer. Né? A Exatamente. Liz Rocha está aqui mandando mensagem para você. A Liz, esposa do Ricardo Rocha. Sabe Demais, quem é, vocês né? oraram muito, que são os amores, os Ah, abençoados mesmo. são. Glória a Deus pela sua vida, Jean. Vi a bondade de Deus sobre a casa de vocês. A Nanda também está mandando aqui. Nossa, tem mensagem pra caramba aqui, Jean. Que bom, que bom. Cadê? Boa noite, Jean. Por acaso vai ficar alguma sequela por causa do Covid na sua voz? Eu espero que não, pois a sua voz é tão linda. Vai Não, não, vai graças a não. essa resposta eu tive ontem. Olha A, só. a doutora Fono já falou para mim assim, não, nos primeiros exames, nos primeiros testes, que eu não tive nenhum problema em relação às minhas pregas vocais, às cordas vocais. Não foram afetadas, não tem lesão nenhuma. A única coisa é que a minha capacidade de pulmonar ainda, né, de respiratório,
E como o cano da intubação passa no meio das cordas, né? A corda ela é mais ou menos assim. Então, quando ela vibra assim. Quando ele fica o cano ali 4 dias, a corda fica aberta, né? Para o cano poder passar. As pregas vocais ficam abertas. Então, 4 dias, os músculos ficam parados, ela ficou uma certa fenda ali. Ah, E essa tá. fenda agora, com exercícios, ela se fecha. Eu não vou precisar, não vai ficar tipo de sequela nenhuma na voz. É só questão de tempo para eu voltar. Mas o quão rápido recuperou a minha voz falada vai ser muito rápido para recuperar a voz cantada. Então, nós fazendo exercício todos os dias, como eu já fazia antes. Então, é só questão disso. Mas os agudos ainda sofro um pouquinho para chegar neles. Ainda sai muito ar. Mas é Mas é questão tudo no de... seu tempo. Eu não tô com pressa nisso, não. Já tô começando a fazer umas musiquinhas aqui em casa, lá no estúdio. Então, acredito que mais, sei lá, eu tô chutando bem alto aí, mais um mesinho aí. Eu tô pronto para gravar já. Já faz uma live, na hora que vê que tá tudo ok, já marca Não, uma live aí eu já saí com Nossa, isso lá. Deus, Eu que já saí de isso? lá, pensando isso. Vou ter que fazer De para agradecimento, de agradecimento, vitória, que é isso? porque Aí você isso foi uma top. bênção mesmo. E as coisas que eu saí de lá modificada na minha vida, assim, visão da vida. É que não é que a gente precisa dar valor às pequenas coisas. Pequenas coisas, respirar não é pequeno. Então a Não, é gente gigante. precisa, então a gente tem na verdade que dar valor ao que importa e não às pequenas coisas ou grandes coisas, assim. Então você dá valor sabe? Eu comecei a questionar, eu falei, gente, será que eu brigo ou brinco mais com a minha filha? Então eu preciso brincar com ela. Pô, eu tinha pessoas que sabe quando você tem pessoas que você não fui muito com a cara dessa pessoa. Acho que essa pessoa. E beleza, não tenho contato com essa pessoa e, né, cada um na sua. E depois você saber que essa pessoa foi com a família na igreja orar por você, aconteceu isso. Quando a Bruna me falou, né, não vou dizer o nome aqui, Aham. mas a Bruna me falou, eu falei, sério, Jean, ele me ligava todos os dias para saber como é que você estava, porque você estava nas orações da família dele todos os dias. Eu falei, se eu encontrar esse cara na rua, eu vou abraçar, juro, eu tô falando isso, não é da boca pra fora, não. Entendi. Vou encontrar ele, abraçar ele e falar, cara, eu amo você e sua família. Porque o cara dispôs um tempo do dia Para dele, orar por todos os você. dias, os 17 dias, para ligar ou para mandar uma mensagem, como é que ele tá, que nós estamos orando por ele aqui. Isso não cabe, já valeu, sabe? Já me transformou. E você ouvia esse tipo, tinha um amigo da Bruna que era ateu. E o cara fala assim, eu fui lá na igreja, na Nossa Senhora Aparecida. Falou, mas você não acreditava em nada? Não. Pedi para Deus e para Nossa Senhora Aparecida pela recuperação dele. E isso que aconteceu com ele. E ele nem é tão próximo dele, ele é mais amigo da Bruna, assim, de trabalho e tal. Ele falou, o que aconteceu com o Jean mudou a minha fé. Eu passei a ter fé, coisa que ele não Para tudo tinha, Deus tem um né? propósito. E aí E eu comecei a agora ver, falei, é gente, tanta gente começou a mandar para mim isso. E aí agora eu saí de lá, falei, não, eu vou começar a postar o meu dia a dia na recuperação. E gente mandando, falou, excelente. nossa, isso aí tá me ajudando demais, porque eu também tenho um pós-Covid em casa. Então você acaba vendo assim, é estranho falar isso, mas valeu a pena eu ter passado por isso. Eu te entendo. Porque o tanto de transformações que foram feitas com tudo isso é muito gratificante, sabe? Então eu acho que eu preciso levar isso para mais Já foi gente. de volta. Só foi É. ali e já voltou para nós. Alexandre, Só foi ali. já Então foi valeu a ali. pena, sabe? Tudo isso valeu a pena. Deus sabe o que faz e faz de uma maneira tão... E não deixe jamais de falar sobre isso, sabe? Não perca a oportunidade, porque pessoas se conectam com pessoas, sabe? As pessoas se conectam com a sua história. E você é, sim, um grande líder, porque você é uma pessoa, você é um influencer, né? Um influencer aí na área da música, é muito conhecido, é muito amado, já viu isso. Então, as pessoas, você precisa fazer essa coisa bacana, né?
Porque a gente já tem tanta gente que é influente, que tem milhares e milhares de seguidores, que só falam coisas ruins, só o tempo inteiro, coisas assim que não vai levar para lugar nenhum. A gente precisa de coisas boas, boas novas todos os dias. E não tem nada Amém. melhor do que falar de vida, Com sabe? certeza, Nada melhor com do que falar certeza. de vida. Falar assim, ó, Deus me deu uma nova oportunidade e Ele tem um propósito. Porque para tudo Ele tem propósito, não é de graça, Tem sabe? demais, Eu demais. falava assim, olha, eu passei pelo câncer, mas não vai ficar de graça. Não vai ficar de Exatamente. graça. Porque, sabe por quê, Jean? Quantas pessoas desistem quando descobrem que estão com Covid, elas ficam tristes e acham que, assim, poxa, eu vou morrer com isso. Então, o que que acontece? Quando você está triste, a sua imunidade cai, entendeu? Sim, Então, nós precisamos injetar fé, nós precisamos injetar esperança no coração das pessoas todos os dias das nossas vidas. Todos os dias. sim, Porque as pessoas vão olhar para nós, né, e vão ver que é possível. É possível. Né? sim. Todo mundo tem o que compartilhar. Todo mundo tem uma vitória para contar. Só que muitas vezes as pessoas estão olhando para as derrotas, estão dando valor naquilo que não deveriam dar. Né? Exatamente. É, como eu falei, não é de coisas pequenas ou grandes, é dar valor mesmo ao que deveriam realmente dar, ao que realmente tem valor e importância. E, e isso o que me moveu o tempo todo para que eu tivesse de volta. Assim. Eu estava na UTI, quando eu acordei, falei, eu preciso falar disso que eu passei. Eu preciso levar isso de alguma forma, através do Bros mesmo, a gente está com projetos, até deu uma paralisada nesses últimos 15 dias, esses 20 dias aí, por causa dessa minha recuperação, mas a gente tem um projeto já andando e, e às vezes foi feito isso, às vezes não, eu tenho certeza, né? Que Deus colocou isso para que eu conseguisse levar para mais pessoas essa essa bondade dele, sabe? Através da alegria que a gente leva com o Bros e através da oportunidade que eu tenho, porque eu também não acho que Jesus nunca enfiou goela abaixo de ninguém a, 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 as boas novas, né? Ele sempre deixava muito, né? Até tem uma passagem que o rico fala, né? Como é que eu faço para entrar no reino dos céus? Ele fala, né? Uhum. Venda tudo o que você tem e doe aos pobres. Ele virou as costas e saiu. Jesus não saiu correndo atrás dele e falou, vem cá, volta. Não, Você é uma quer, escolha você não sua. quer. Então, se me der a oportunidade de falar o que Deus fez na minha vida, legal. Eu quero ter essa oportunidade de falar. Quem não quiser ouvir, paciência. Mas eu acredito que Deus fez isso para que a minha casa, não só eu, mas a minha casa toda, pudesse passar esse testemunho de, volto a dizer, não tem nada a ver com religião nenhuma. Uhum. A conexão que a gente tem com Deus. E essa conexão é muito mais ligada ao amor mesmo que a gente tem que ter um pelo outro. Eu tenho uma visão de que a nossa conexão com Deus, ela, ela acontece na vertical e na horizontal. Eu falo isso muito. Essa conexão na vertical é através da oração. Você ora, quando você... Né, aí eu tô falando, você ora, ou você reza, ou você faz É, prece, dependente da é religião que só você um tem. nome, gente, é só É uma só o nome. nomenclatura. Você fala com Deus. Isso, é na vertical. E na horizontal é quando você se relaciona Derrama, com as né? pessoas. E você Aquilo precisa que ter, você porque né, falou com ele, você demonstra em exatamente. Então eu atitude. preciso. E não há conexão com Deus se você faz só uma via. Então você precisa ter esse relacionamento de amor com as pessoas que E é estão próximas a interessante que é você. uma cruz, né? Exatamente. É aí que ele fala com você. Então, É. a gente precisa, eu saí de lá e falei, a gente precisa amar mais, viver mais mesmo, aproveitar de viver a vida e, e começar a ter essa relação de amor, né? Deus é amor, então não interessa cor, raça, gênero, Mas religião. você já estava nesse processo de demonstrar amor para as pessoas, porque
aquele projeto que eu te entrevistei a primeira vez, que a gente estava falando, né, sobre os músicos que estavam sem ter como se sustentar, a galera da área da música, porque quando a gente Sim. fala os músicos, dá a impressão de que são só os músicos, mas tem toda uma É, equipe, técnico de som, isso. iluminação, os hold, né? Eu trabalhei com a Exatamente. Clique muitos anos, então eu sei como é que é os palcos ali, tem muita gente envolvida. E você já estava nesse processo de querer realmente eh, se doar para o próximo. Eu Sim. acredito que esse tempo que você viveu também foi muito mais para isso, sabe? Deus, ele Na ampliou, verdade, ele assentou toda essa ideia. assentou, Ele fez com que eu ampliou o falasse, seu nossa, horizonte, assim, sabe? precisamos fazer É, muito mais pelos outros, assim, como um todo. excelente. E Jean, mudou fica à mesmo. vontade aí para você fazer suas considerações finais. A gente vai Claro. deixar essa live salva Pô, e eu quero legal. te dizer que estou à disposição sempre, sempre, sempre para você, para a Bruna, para a Pietra, para a Fabi, tá? Tô Pode deixar. aqui para vocês. Estou muito feliz com tudo isso. Eu acho que, né, agradeço demais a todos que colocaram um pouquinho do seu tempo para orar pela minha recuperação. Eu fiquei bastante surpreso, mas bastante feliz. Saio dessa, assim, e tô saindo dessa com uma frase muito forte, que Deus é bom o tempo todo e que acreditem mesmo no poder da oração, da sua conexão, que isso salva de verdade. E a fé realmente tem uma força absurda. A gente não, na verdade, a gente só tinha teoria da fé e agora a gente tem a prática, realmente que ela Ah, então o meu pastor falou sobre isso hoje. Desculpa te é, cortar, mas é porque claro. foi tão assim, sabe, em cima do que você está falando. Hum, Jó, quando ele disse assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, agora eu é, conheço ele face a face. exatamente, foi isso que aconteceu comigo. Ele me deixou lá tirando as feridas com um pedaço de telha, né? Mas ali eu vi ele, assim. E, 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 e dizer para as pessoas em relação, sabe, a, a essa doença, a vocês tomarem cuidado. Isso é muito ruim mesmo, é muito pesado. Você É, precisa ter essa compaixão pelo outro, mesmo você. Ah, eu já peguei e não tenho assintomático, então agora eu tô livre. Não é bem por aí. A gente tem que enquanto não tiver todo mundo vacinado, bonitinho, vamos cuidar, vamos levar a sério, porque não é brincadeira. Eu estou sentindo na pele aqui o meu renascimento, né? De aprender a respirar, aprender a andar e, enfim. Então, tomem cuidado. Outra coisa que eu queria dizer é confiem, além de, lógico, confiar em Deus em primeiro lugar, mas os milagres de Deus não são magia, né? Não precisa fazer uma mágica. Então, se você, vai precisar ser entubado, é para te salvar. Os médicos a gente acompanhou de perto, eles estão assim entregues sobrecarregado, cansado. para salvar vidas, assim, entregues, abriram mão da família para estar lá e salvando as pessoas, assim, é a maior prova de carinho e amor e humanidade que a gente tem que ter. E dizer que a minha vida sendo um milagre, logo logo eu tô de volta para falar mais sobre esse milagre e voltar a trabalhar e voltar a fazer o que eu amo, que é música, e através dela levar esse amor. Não estou falando nem de questão de, né, religiosamente falando de alegria, Atitude. amor, paz, atitude, principalmente um para É, com o outro. isso mesmo. Fico muito, muito feliz, tá, por você ter aceitado o convite. Me Oh, sinto muito o prazer honrada foi de meu. ter você aqui. E Deus abençoe você, abençoe a Bruna, a Pietra, todo mundo aí Amém. na sua casa. E Amém. que vocês possam, é, que tudo aquilo que ele tem sonhado na vida de vocês possa se concretizar, né? E eu tenho certeza de que o propósito dele, ele vai colocar no seu coração e você vai fazendo, né?
vai alcançando aí. O mais importante agora é falar de vida mesmo. Falar que é Sim, possível vencer, né? E que a gente precisa ter fé e esperança e que a família é, sim, a nossa base mais importante aqui nessa terra. Não existe nada mais importante nesse mundo que Deus ame mais do que família. sim. E a gente tá Manda um beijo firme. pro seu povo. Tem um povo que louco mandando beijo pra você. Não sai sem mandar Beijo, beijo abraço para pros seus fãs, não. Um todos. beijo. Amém. Obrigado a todos que participaram, que tiveram aí. E eu sei que todo mundo que participou e esteve aqui colocou um tempinho seu para orar e para pedir pela minha recuperação. Então, eu estou muito feliz mesmo com o que está acontecendo e com a maneira que está acontecendo. Então, é só agradecer mesmo, todo mundo. Beijos e que aquele que começou a boa obra na sua vida, termine ela, que você saia 100% recuperado, tá? Amém, amém, E é tudo que a gente deseja agora. Em nome de amém. Jesus. Fica com Deus. Esse aqui é o maridão, Mário ali, ó. Tá fazendo comida, tá lá tá fazendo a janta. Eu vou correr pra ajudar ele no jantar. Vai lá, então. Aqui nós somos parceiros, tem que ser parceiro, né? Vou salvar a live, tá, Jean? Vou salvar, vou colocar lá Legal, no Face, no Instagram, no YouTube, tudo que a gente puder legal. fazer aí pra gente divulgar as boas novas aí. Com Deus. Amém. Obrigadão. Beijo. Tchau.